Quando eu falo de antidepressivos, estou falando da utilização de antidepressivos de forma constante. Entendi. Que, de fato, melhora a questão da ejaculação, mas tem o potencial de piorar a libido. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Dr. Jorge Yamamoto, médico especialista em medicina esportiva, ajuda as pessoas a viverem em alta performance com medicina integrativa, moderna e avançada. Esse cara, ele acostumou a vida dele a estourar o champanhe antes do momento ou muito rápido. Sim. Como eu faria, além de um antidepressivo, para que ele prolongue ou diminua o tempo refratário e prolongue a ereção para manutenção do sexo? Não há despertar de consciência sem dor. Carl Jung. Dr. Jorge, o que é uma vida de performance? Uma vida de performance, eu acredito que é aquela vida que você consegue performar em todas as áreas da vida. Seja profissional, física, mental, sexual. Que você está todo alinhado 100% nessas áreas. Ou pelo menos caminhando para 100%. Quando é que você entende que um homem ele precisa começar a se preocupar realmente com essas questões? A partir do momento que ele sente, ele tem queixas, principalmente relacionadas à performance mesmo. Mas eu acredito que a partir dos 30 anos, que é o declínio natural, principalmente ali do hormônio testosterona, que acaba sendo o principal hormônio ali pra gente avaliar no homem. Sobre essa questão do declínio da testo, que é uma questão do nosso tempo. Sim. Por que o senhor acha que essa queda tem sido tão acentuada e se isso realmente é verdade ou um exagero retórico aí? Não, de forma alguma. Nós temos que entender que a partir dos 30 anos, a gente tem um declínio de 1% ao ano. Certo. Só que a gente tem visto um cenário onde esse declínio ele tem sido intensificado e também mais precoce. Bom, estilo de vida. Está intimamente relacionado. Obesidade, sedentarismo, estresse, má gerenciamento do sono, ansiedade, depressão, uso de medicamentos, esgotamento dos níveis de dopamina, resistência dopaminérgica, até pela questão até de procura, né, do pessoal em relação ao conteúdo adulto. Então, eu acho que cria todo um cenário para esse declínio de testosterona cada vez mais rápido e cada vez mais precoce. E temos estudos para isso. Tá, e aí eu ia te perguntar sobre isso, essa questão do declínio, pra gente ficar aqui. Porque às vezes as pessoas, grosso modo, elas não percebem esse declínio. Não, fica elas vão automático, ver isso de uma maneira um pouco mais longa, mais tardia. Isso. Né? E tá todo mundo vivendo de maneira tão frenética que não tá prestando atenção na própria vida. Perfeitamente. Vamos falar primeiro dessa questão do esgotamento. Perfeitamente. Seja físico, mental. Sim. Eu creio que muito mais mental do que físico hoje em dia. Perfeitamente. Tá? E você falou sobre questão dopaminérgica. Perfeitamente. Vamos falar sobre isso. O que causa esse esgotamento dopaminérgico, digamos assim, né? Ou o que tem causado esse excesso ou esse vício dopaminérgico? O que você entende que tem sido os grandes gargalos e vícios sociais que estão levando o homem a esse tipo de escravidão ou servidão, digamos assim? Muito boa pergunta. Na minha visão, eu acredito que acaba sendo a hiperexposição a todo o conteúdo, de todos os sentidos. Vou dar um exemplo que eu até já falei em alguns vídeos. Pensa, você tá com qual idade? 44. 44, ok. Bom, pegar na minha época, assim, quando eu era adolescente. Sim. Juntava os amigos, a gente ia pra uma locadora, ou vamos assistir um filme? Todo mundo lá na minha casa, por exemplo. Você traz a pipoca, traz o guaraná, vamos lá na locadora. A gente ia lá na locadora, conversava lá com o pessoal, né? Me indica um filme bom. Não, chegou esse lançamento, pode levar. Cara, pra gente ver aquele filme, parece que era um evento. E, tipo assim, a gente saía feliz daquele filme, fazia resenha. Hoje, cara, devido a tanta exposição e tanto acesso, e também até a perda de escassez em relação ao físico, ao filme, hoje você assina Netflix, Amazon Prime, HBO, Apple. Cara, Um catálogo enorme, né? E você passa ali, parece que não tem nada, cara. É verdade. Nada te agrada. Então eu acredito que essa lógica, ela traz também pra vida do homem moderno. Vamos pensar até em termos sexuais. Cara, hoje o cara, ele tem acesso virtualmente, o cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é virtual, ele tem acesso ao que ele quer, no momento que ele quer. Então se ele abre hoje o celular dele, ele tem acesso a uma loira gostosa, a uma morena, a um trisal, a bizarrices. Então isso cria cada vez mais um estímulo de picos de dopamina cada vez mais altos e mais apiculados, criando resistência no receptor. E isso faz com que o cara precise de cada vez mais estímulo. Então ele entra nessa situação. Eu conversei com um sexólogo. Sim. Muito legal o papo que eu tive com ele. E ele me mostra
Bom, me convence, inclusive, porque ele trata isso de maneira científica, de que pornografia não vicia. Que, na verdade, é só um instrumento. Sim. Que a pessoa, ela é viciada por alguma disfunção pessoal. Tá. Tá? A nível de sistema nervoso, Sim. enfim, psicológico, Perfeitamente. não importa. E que, obviamente, a pornografia se torna esse veículo. É como a comida. Sim. Ninguém é viciado em comida. Perfeitamente. Só tem uma compulsão. Sim, E o gargalo é o alimento, Perfeitamente. né? Tanto que se você tira o pornô, como ele me explicou, Sim. ó, tira o pornô, ele não vai ter crise de abstinência. Sim. Ele vai procurar, de repente, outras fontes. Formas, exatamente. Exato. Essa questão da resistência dopaminérgica, Sim. né? Como é que você volta ao normal? Quanto tempo demora para uma pessoa que está dentro de um tipo de compulsão, Sim. seja aí na pornografia ou qualquer outro tipo de mecanismo de vício aí, que é quase que do entretenimento. Exatamente. Que pode ser um seriado, né, Sim, cara? exatamente, Pode ser perfeitamente. filme. Sim. Que é só uma maneira do cara tentar desligar um pouco da realidade. Sim. E pode ser qualquer coisa. É isso, Compra, né? Isso. né? Quanto tempo o cara precisa para de repente voltar ao eixo e começar a regularizar a própria vida? Cara, pela experiência que a gente tem tido, por isso que eu tenho toda uma equipe lá no Instituto, né, composta inclusive por psiquiatra, nós temos visto que esse trabalho, ele depende muito de uma equipe multidisciplinar. Tanto principalmente de um terapeuta, de um psicólogo, quanto também de um psiquiatra, talvez entrando inclusive com fármacos. Tá bom. E tem estudos, inclusive, até com a própria lisdexanfetamina, né, o Venvance em relação a isso. O que nós temos visto? Porque acaba não sendo tanto a minha área, porém eu acompanho quadros como esse. Sim. Nós temos visto ali num médio e longo prazo, 6 meses para frente, desde que a pessoa realmente ela consiga ter dedicação no tratamento dela. Você fala em relação à própria desintoxicação da Lisdexa, por exemplo. Não, eu falo assim, utilizar para que a pessoa foque. Exatamente. Existem estudos hoje, Entendi. inclusive com compulsão. Inclusive tem essa indicação no compulsão alimentar, mas Entendi. pode ser trazido também para compulsão em jogos, Entendi. compulsão, né, sexual. Entendi. Então, na verdade, a Lisdex ela pode ser utilizada para regularizar Perfeitamente. o foco, a atenção e tirar daquele mecanismo que estava defeituoso, digamos assim. Perfeitamente. Entendi. É interessante essa abordagem, Isso, né? exatamente. Então, tem sido mas a pessoa tem muito medo da Lisdex hoje em dia, não tem? Tem. Por causa que se tornou um medicamento banalizado, no sentido assim, ele tem sido usado de uma forma recreativa. Pois é, mas aí vamos pensar junto. Não acho que não é só esse o motivo. O senhor acha também que os médicos erram quando criam pânico em cima de algum tipo de medicamento? Sim, claro, com certeza. Porque a criança toma isso aqui. Sim, com certeza. Aí o cara fala que isso aqui, e tem um médico bem famoso, bem conhecido, que fala que isso aqui é o mesmo mecanismo de vício da cocaína. Da cocaína. Exatamente. Pô, é mentira. Pô. É mentira. Só que é uma forma, por exemplo, de até usar o hype do medicamento, né? Pra engajar. Então isso vai ter sempre, né? Assim como existe muita gente que fala muito mal e, inclusive, super desvalorizando, vamos falar assim, o Ozempic. A gente vai falar sobre isso já. Perfeitamente. Mas eu fico impressionado porque são médicos muito conhecidos, muito engajados, muito influentes, que falam, não, você que toma, veja bem, isso é igual, por exemplo, a cocaína. Falo, não, pera um pouco. Não tem nada. Não porra. Exatamente. Se fosse, nunca seria permitido em tese, né? Perfeitamente. Tirando todo o lado obscuro da indústria farmacêutica, claro. vai. Mas, porra, criança se beneficia com isso aqui. Crianças que realmente têm um problema de déficit de atenção, Sim, com certeza. E aí eu entendi, porque você consegue tirar a compulsão da pessoa, né? Por causa do foco. Por causa do foco, exatamente. Só que, óbvio, é bom você fazer todo o acompanhamento psicológico em paralelo, né? Psicoterápico, Perfeito. Né? E por que eu falei de 6 meses pra frente? Porque eu acredito que a gente não consegue ter um resultado efetivo num curto prazo. Entendi. Tá. Então, beleza. Então, vamos pensar juntos. Se eu quero que a pessoa... Vamos lá. O cara tá vivendo a vida dele. Ele tá vendo o programa aqui agora. Ele fala, cara, tô fora do eixo, né? Tô fora do eixo. Vamos falar desse cara aqui, beleza? Tô fora do eixo em que sentido? Primeiro, eu tô muito mais passando o tempo, ou seja, sobrevivendo na vida, do que sendo autor da própria vida. Ou seja, não tenho tomado as rédeas e o controle da minha existência. Perfeito. Tá, o tempo tá passando. Eu percebo que eu chego em casa, eu ligo a televisão, eu nem vejo a hora passar. Correto. Né? Ou eu tô tão entretido e mergulhado no trabalho que eu não dou atenção, por exemplo, pros meus filhos, minha esposa. Perfeitamente. E quando eu preciso, eu desligo da realidade. Perfeitamente. Pode ser num filme, num
seriado, no pornô, em qualquer outra ação, jogo, Perfeitamente, sim. qualquer coisa. Porque Correto. tem cara que é viciado Sim. no PlayStation. Perfeito. Não é verdade? Exatamente. Tá. Então esse é o primeiro gatilho. O cara tá ouvindo e fala assim, tá, eu preciso mudar. Tá, então a primeira busca é auxílio psicológico / de repente farmacológico. Perfeito. Com um psicólogo ou psiquiatra. Sim, perfeitamente. Então o Instituto, ele proporciona isso, Com certo? certeza. Esse tipo de Exatamente. ajuda, é auxílio. Perfeitamente. E na tua experiência, esse detox, ele vai durar ali pelo menos aí uns 6 meses. Aí Perfeitamente. começa o cara a perceber essa mudança Exatamente. efetiva. Claro, perfeitamente. Tá ok. Daí esse cara tá olhando pra própria vida dele. E ele é um homem. Homem, daqui a pouco a gente fala de mulher. Sim. Ele é um homem. E ele observa o seguinte, pô, aos 20 anos, eu tinha um apetite sexual legal. Sim. Ele tá com 30 e pouco e diz, cara, sei lá, o cara tá casado Sim. ou tá até solteiro, mas todo o sexo na vida dele é eventual, inclusive casado. Sim. E aí ele pensa, mas isso é normal porque eu tô casado. Sim. Qual é o recado que você dá pra ele? Cara, a primeira coisa, eu acho que você tocou muito bem no assunto, que a primeira coisa é o cara tomar consciência que ele tem o problema. Porque a maioria não tem essa consciência. A maioria tá tocando a vida realmente de uma forma automática. Quando eu me preocuparia? Quando começa a interferir no relacionamento com a esposa dele. Tá. E, obviamente, ele ter consciência disso, que ele tá fragilizando o relacionamento dele. Agora, quando eu me preocuparia também se isso tem sido também de forma crônica. Porque uma queda de libido, uma queda de performance sexual, se é, por exemplo, poxa, uma semana, é um período, é sazonal, é tolerável. Agora, se é uma coisa que vem se estendendo ali realmente por meses, anos, eu também me preocuparia e buscaria ajuda. É porque o homem não tem a tendência a ficar, vou dizer assim, a relaxar. Sim. Por quê? Tudo bem, sexualmente, a mulher, por mais que ela deseje, ela goste de sexo, Sim. ela gosta, Aham. ela é diferente hormonalmente do homem. Ela Claro, tem picos, ela tem tem picos, aquela oscilação. semana que ela tá muito mais ávida. Perfeitamente. E de repente, ela, inclusive, a gente vai falar da mulher daqui a pouco, Sim. mas ela até confunde, né? Que quando ela não tá com aquele pico, aquela Sim. avidez, ela Sim. acha que não precisa fazer, que não tá com Perfeitamente. vontade. Mas não é isso. Perfeitamente. A diminuição não significa falta. Aham. A gente já fala da mulher, Claro. fala do homem. Como o homem, o hormônio é mais estável e a Sim. produção é contínua, Sim. beleza, esse cara, ele sofre menos oscilação. Mas aí, na queda, como a mulher às vezes não vai atrás dele, Sim. ele vai relaxando e vai achando que é normal não fazer sexo. Sim. Mas ele não percebe que o que faz o casamento existir, pelo menos em casais saudáveis, Sim. é o sexo. Também. A gente obviamente consegue imaginar casamentos existindo sem o sexo por N motivos. Correto. Doença, Sim. acidente, etc, etc, etc. Agora eu tô falando de casais saudáveis, Claro. jovens, Sim. normais. O sexo é tão importante quanto comer, Claro. beber água, Claro. enfim. Fica sem que você vai ver a necessidade do Sim. sexo. Aham. Porque é nosso, é instintivo, é natural, é humano. Correto. E um homem que tem uma testosterona regular, Sim. ele tem desejo sexual. Possivelmente. Certo? Aham. Claro que aí tem outros fatores. exatamente. Exato. Aham. Mas estamos falando de pessoas saudáveis, Sim. equilibradas. Perfeitamente. Então, se ele não está percebendo esse sexo acontecendo ou esse desejo acontecendo, Sim. ou pode ser um problema pontual, Sim. ou pode ser um problema crônico que ele não Correto. percebeu e está lá. Perfeitamente. Para ele entender qual é, ou deveria ser, uma frequência, ainda que haja individualidade do casal. Sim. Mas vamos falar grosso modo. Sim. Qual deveria ser o desejo de Sim. frequência sexual Sim. num homem? Eu acredito- Semanal, por exemplo. Eu acredito que o desejo deveria acontecer todos os dias. Entendi. Claro que a relação vai depender de todo N motivos, N exatamente. motivos. Mas o cara ter um desejo, pensar em sexo, deveria ser todo dia. Você tocou no assunto a respeito do próprio relacionamento. Talvez essa relação ela não está acontecendo por um problema no relacionamento. Mas existem formas da gente poder investigar o cara para entender se também é orgânico. Esse cara tá tendo ereção matinal? Ele pensa em sexo com outras mulheres? Não que ele vá atrair a mulher, mas quando ele vê uma mulher, uma Chama foto... atenção, né? Chama atenção. Ele tem ereção espontânea? Ele tem sonhos? Então nós temos que avaliar tudo isso também. Tá. Porque pode ter um componente meramente comportamental, psicológico, ou pode ter também associado um componente orgânico. Não, isso é muito bom. Vamos falar do homem normal. Perfeito. Porque assim, a gente, partindo desse ponto do que é um ser humano em equilíbrio, a pessoa que tá vendo o programa pode dizer, eu tô fora do esquadro, Exatamente. eu tô em equilíbrio. Exatamente. Ou até fora, pra mais, né? Porque Isso. tem cara que sexo é compulsão também. Sim, E aí ele volta exatamente. igual o primeiro cara, tem que equilibrar. Exatamente. Tem que equilibrar. Exatamente. Principalmente o cara que consome muito conteúdo adulto, ele acha que aquilo ali é referência. Exatamente. Então, muito o bom. cara é normal. Vou te dar um exemplo. Hoje mesmo nós falamos muito sobre ejaculação precoce. Sim. Existe um tipo de ejaculação precoce que é ejaculação precoce subjetiva. A rigor,
Como que eu sei que eu tenho ejaculação precoce? Existe um cálculo chamado IELT, que é o tempo de latência intravaginal ejaculatório. Botou pra dentro, quanto tempo você dura? Geralmente entre 1 a 2 minutos, o cara é dito como precoce. Certo. Só que, dentro das várias subdivisões de ejaculação precoce, existe essa ejaculação precoce subjetiva. Certo. O cara, de repente, dura 10 minutos, só que ele acha que ele é precoce, porque ele só consome conteúdo onde o cara tá lá... Fica uma hora de filme. Uma hora, exatamente. Então, na cabeça dele, como é o único referencial, aquilo lá é o normal. Entendi. Então, ele se julga precoce e por isso que ele acaba buscando ajuda. E qual que é o tempo médio para não se dizer precoce? Então, estatisticamente, isso é muito bom Isso. também. Estatisticamente, em média, o brasileiro tem 3 a 5. 3 a 5 minutos. Em média. Interno. Em média, exatamente. É, penetração. De ELT, exatamente. 3 em a média. 5 minutos. Em média. Isso aqui eu falei pro Scarpelli. O Scarpelli. Não é possível. Pô, eu falei pra ele, é estatística. Estatística. A gente pega realmente assim... Mas isso aqui é um absurdo de vergonhoso, Sim, não é? só Vamos que falar, assim- coitada das mulheres. A mulher demora 15 minutos, pô. Mas é que tá. 1/3 dos homens tem ejaculação precoce. Então, esse número joga os caras que estão normais pra baixo. Entendi. Joga a média. Exatamente. Peraí, um terço. agora. Calma que tu falou um número agora que me assustou. Você está me falando que 33%, grosso modo, Perfeito. dos homens gozam de 1 a 2 minutos dentro da mulher aí? Só que ninguém fala. Isso? O cara não sai na Sei lá, roda de É um amigo. coelho. É um coelho Exatamente. cansado. Exatamente. É um coelho... Meu Deus, coitada das mulheres, meu. Mas é que tá. Existem 5 tipos também. A gente tem que identificar qual que é o cara. Me identifica aqui, doutor. Vamos lá falar os 5 tipos. Vamos lá. Identificamos o que de fato é uma ejaculação precoce. Boa. Tecnicamente. Sim. Primeiro tipo, primária. O cara já nasceu. Isso é um problema serotoninérgico no receptor de serotonina. Aí esse cara vai se beneficiar, por exemplo, de um medicamento controlado. Perfeitamente. Que é as quetinas da vida. Eu não vou falar aqui, porque senão o Isso. YouTube ele é muito chato. Sim. Esse cara, o que acontece? Desde a primeira masturbação ele foi precoce e ele vai morrer precoce. Peraí, ele é precoce se masturbando? Desde a primeira. Ele já é precoce. É uma questão mesmo? genética dele. Pô, mas o cara gostou no pipiu, ele... Sim, exatamente. Vai demorar um pouco mais, mas Sim, é exatamente. rápido. E um detalhe, Interessante. esse cara primário, ele não tem disfunção erétil, normalmente. Ele tem uma ereção potente, porém, ele ejacula rápido. E, obviamente, depois que ejacula, Exatamente. Míngua. Exatamente. que é o tempo refratário. Isso. Que A é gente já vai falar disso exatamente. também. Beleza. Existe o secundário. Tá. O que é o secundário? O próprio nome fala, secundário é alguma coisa. Então foi desenvolvido. Certo. Ansiedade, prostatite, uso de medicamentos. Então pode tudo desenvolver. Então Entendi. esse cara não era, só que ele desenvolveu. E é interessante que normalmente vem acompanhada com disfunção erétil. É uma epigenética que provoca aquilo ali. Exatamente. Pensa na ansiedade, por exemplo. Sim, mas você Exatamente. falou coisa interessante. Medicamento, doença, isso Sim. também pode causar. Pode, exatamente. Uma prostatite pode levar a uma ejaculação precoce. Um hipertiroidismo pode levar a uma ejaculação precoce. Entendi. Mas cura. Cura. Você tratando da causa primária, exatamente. você Por isso- corrige a ejaculação precoce. Por isso que é secundária alguma coisa, mas tratando a causa, tende a melhorar. A resolver. Exatamente. Tá bom. Existe a ocasional, que é o cara, o próprio nome fala, ocasional. O cara sai ali com 3 mulheres frequentemente, só que tem uma que ele fica mais nervoso. E ele é sim. precoce com aquela ali. Ou Sim. dependendo da ocasião, se bebe, se não bebe. Sim. Então, Sim. é ocasional. Temos Isso aqui a gente ainda passa um pano pra esse cara, vai. porque Acontece. realmente... Pode acontecer. Tem a subjetiva, que eu expliquei, que vai realmente assim, o cara acha que é precoce. E não é. E a pior de todas, que é a anteportam ou a super precoce. É o cara que, de repente, só de ver a mulher pelada, ejacula. Esse aqui nós temos aqui no estúdio um cara que tem esse problema aqui, mas não vou falar quem é. Aí você Mas pensa- trabalha aqui comigo. Aí você pensa como fica a cabeça desse cara. Ah, fica careca. É, né? Caiu o cabelo tudo em tristeza. Pois é. Que terrível, anteportem. Anteportem. Esse é bom, antes de chegar na portinha. Exatamente, Porra, cara. que Exatamente. cação. Mulher tirou a roupa, o cara estoura o champanhe. Agora você pensa, realmente, esse cara, a autoestima dele é regaçada. A gente deu risada aqui, mas eu sou bem sincero pra ti. Sim. Tem coisas que eu me coloco no lugar das Sim, pessoas, cara. claro. Eu falo isso aqui é muito triste. Claro. Isso Mas aí... isso aqui é terrível pra um homem, tá ligado? Porque não é só isso. Reflete em outras situações. Não, são duas coisas, doutor, que eu vou te falar como colega, né? Sim. Eu conversei com o Dr. Paulo Esteves, inclusive um abraço.
Beijo, Dr. Paulo. Dr. Paulo é um proctologista, urologista, cirurgião, mão cheia. E ele se especializou também, é um dos pioneiros do Brasil, em harmonização íntima masculina. Sim, perfeito. E aí, quando eu mergulhei nesse tema com ele, a gente fala, não se pode banalizar. Não. Ele me explicando os quadros de homens com micropênis. Sim. Fala, Felipe, tu não sabe quantas pessoas eu consegui, ele falando à época, que me procuraram, que já tinham tentado contra a própria vida por uma questão emocional, porque nunca ficaram nus na frente de ninguém, por vergonha, com 35, 40 anos de idade, ele conseguiu melhorar a vida dessas pessoas através desse tratamento. Então tem duas coisas que, pra mim, devem machucar um homem de uma forma a impedi-lo de se ver como homem. Perfeitamente. Que é um micropênis e ejaculação precoce, seja ela primária ou qual que for, né? Porque mexe, inclusive, na dignidade do cara. Exato. Não, ele não vai conseguir se ver como um homem, tá ligado? Não vai. Não tem como. Não vai. Exatamente. Então tem que ser tratado isso aqui. Tem que ser tratado, porque senão o cara realmente... E um detalhe que nós temos visto muito é o aparecimento da secundária via comportamento, principalmente do vício realmente em masturbação. Perfeito. Vou te dar um racional aqui. Pensa o cara comum, o cara que trabalha ali das 8 às 18, ele chega em casa, ele janta, ele toma um banho, o que ele faz? Ele condiciona a tocar uma pra ter toda a liberação de serotonina, prolactina, para dar uma rebaixada e ele dormir. Beleza, então ele já faz essa questão dopaminérgica que a gente falou. Porém, como que é o modus operandi dele? Ele não tá masturbando porque ele tem vontade, ele criou um hábito. Sim. E esse cara, ele quer varar a noite na masturbação, até 4 horas da manhã? Não, ele condiciona que tem que ser uma rapidinha. E depois que gostou, vai dormir? Vai dormir. Muitas vezes ele começa ali nos preliminares, pula o vídeo, pra realmente já ejacular e dormir. O que o cérebro dele começa a entender e condicionar? Que tudo tem que ser rápido. E aí na vida dele, o modus operandi dele é tudo rápido, assistir vídeo 2x. Cara, tem gente assistindo Netflix a 2x. Cara. Não, mas na moral... Inventaram 2x mesmo, velho. É verdade. É verdade, cara. Não, irmão, esquece. Entendeu? Tu vai ver áudio do WhatsApp, tu não vê mais 1x. É 1,5, 2. É exatamente. No mínimo 1,5. Cara, eu vou te dar um exemplo. Ninguém tem paciência pra mais nada. Sim, eu vou te dar um exemplo. Cara, olha o que se tornou a IA. Às vezes dá um bug lá no chat GPT de 2 minutos pra entregar uma resposta, você fica nervoso, cara. Então, isso também é trazido, só que a questão orgânica não acompanha. Não acompanha. A nossa evolução não acompanha. É verdade. Então, entendeu? Cérebro, tá tudo funcionando num tempo regular. Exatamente. A gente não tem como apertar um botão e ficar 2x, Exatamente. Exatamente. Então, esse cara é muito comum o desenvolvimento de ejaculação precoce secundária ao comportamento dele. Caramba, isso é terrível, hein? Terrível. Agora, vem cá. Como é que eu trato, vamos por esse ponto agora. Como é que eu trato aqui essa questão anteportem, primária? A secundária nós já entendemos que é eliminar algumas causas. Aí é comportamento / tratamento médico. A ocasional, nem vou falar porque eu acho que é do momento, tá tudo bem. E a subjacente é uma questão mais subjetiva de falta de isso. De noção de realidade, né? Exatamente. Aí o cara nem é. Então, vamos falar da primária e da anteporta. Eu acho que são as mais importantes. A secundária nós já falamos, inclusive do primeiro aspecto, que é essa regulação psicológica, psiquiátrica. Perfeito. Aqui, existem medicamentos que tratam. Claro. E geralmente vão ser os antidepressivos. Agora, esses medicamentos que tratam, esses antidepressivos, que é a dapoxina, por exemplo, que é um excelente medicamento. Não, mas dapoxina eu gosto. Não é bom? Sim. Esse, pra mim, esse é o melhor de todos. Mas é que tá. Quando eu falo de antidepressivos, estou falando da utilização de antidepressivos de forma constante. Entendi. Que, de fato, melhora a questão da ejaculação, mas tem o potencial de piorar a libido. A libido. Por isso que eu falei da dapoxina. Isso, porque ela é de ação rápida. Ação rápida. Eu prefiro a dapoxina. E ela pode ser usada pontualmente. E ela não vai causar o efeito deletério do antidepressivo nem a escravização dele. Ele é só assim, vou fazer sexo, toma. Vou fazer sexo todo dia essa semana. Toma todo dia. Na semana seguinte, 3 vezes, é só 3 vezes. Perfeitamente. E tu não vai ter aquela oscilação de humor, tu não vai ter nada. Sim. O inconveniente que eu vejo é que dependendo da situação do cara, ele não tem uma previsibilidade. Vou transar ou não. Sim. Entendeu? Sim. E até o tempo, né? E até o tempo, exatamente. Só que, na minha prática, o primário não responde muito bem a dapoxina. Entendi. Não responde muito bem, porque ele precisa realmente ali estar atuando no próprio receptor mesmo. Então a gente teria que colocar os inibidores seletivos da recaptação de serotonina de ação longa mesmo pra ele. Perfeito. Aí esse cara vai tentar cruzar a espada, porque a libido fica baixa. Exatamente. Aí como é que... A gente já vai falar sobre isso. Sim. Como é que eu regulo essa libido? Não agora. Perfeito. Calma lá. Mas volta aqui comigo. Beleza. Agora esse cara, que é o anteporta, né? Que é, que eu acho que é um caso dramático. Sim. Pode dar pouco
pode ver um bom efeito. Pode ver, só que, igual eu te falei, dependendo da situação dele, nós vamos ter que colocar realmente um antidepressivo mais potente. Aí vem uma questão diferente. Beleza, esse cara, ele acostumou a vida dele a estourar o champanhe antes do momento ou muito rápido. Sim. Como eu faria, além de um antidepressivo, para que ele prolongue ou diminua o tempo refratário e prolongue a ereção para manutenção do sexo? Porque o problema não é tu ficar com o pênis ereto e continuar. O problema é ficar... Mano, é aquele lance da vontade. Porque, mano, dá uma desestimulada no cara. Demora uns 10, 15 minutos pro cara voltar e falar, pô, eu tô com tesão de novo, tá ligado? Exatamente. E é foda até a gente falar o resultado pro cara. O cara vai falar, cara, você pergunta pra ele, quanto tempo você dura mais ou menos? Dura 1 minuto. Beleza, toma esse medicamento aqui. Ele volta. Quanto tempo tá durando agora? 2. Querendo ou não, você dobrou. Dobrou, mano, 100%. Só que qual que é o resultado prático mais, disso? É lógico, exatamente. Mas é uma situação... Melhorou em 100%, né, mano? O resultado foi positivo. Porra, só que em 100% não é pouca coisa, pô. Só que não traz um resultado prático ali pro cara, né, cara? Acho que o grande drama, porque assim, ó, eu acho que é a mesma coisa. Tu falar com um cara normal, quantas vezes você quer gozar? Um cara em sã consciência vai fazer uma, pô. Sim. Desde que bem dada. Sim. Quando a gente é moleque, era mó comum na roda a gente falar como? Sim. Não, Deitadas. eu gosto uma rápida, depois eu fico... Sim. Porque aí demora mais pra gozar e o cara fica com a mina. Sim. Só que não é igual. O prazer é muito ruim. Sim. A melhor gozada é a primeira. É a primeira que tá mais vontade. Então você tem que conseguir controlar a primeira e num tempo que equalize com o da mulher. Perfeitamente. Dito isso, agora eu vou voltar um pouco pra mulher pra gente chegar nesse aqui. Sim. E aí a gente volta. A mulher, sexualmente falando, quanto tempo ela demora em média pra gozar? E por que mulher tem mais dificuldade em desenvolver a libido dela? Essa pergunta, né, é muito difícil, assim, quanto tempo que a mulher... Por quê? Isso também é muito individual. Sim. Eu acho que é muito mais distinto, assim, os resultados do que do próprio homem. Agora, por que a libido da mulher é tão difícil? Porque a mulher tem uma complexidade hormonal muito mais... acentuada. Mais acentuada que o homem. Ela depende de um ciclo... Picos e vales, né? Exatamente. Um ciclo menstrual. Ela é muito mais emocional. Agora vem cá, Doc. Agora eu vou entrar nessa parte Perfeitamente. aqui, pra gente continuar. Mulheres e homens. Vamos falar da mulher agora. Mulher, Perfeito. Antes do homem. Ela não se beneficia na vida fazendo uma utilização hormonal, de uma regulação hormonal, ao invés de tomar um anticoncepcional, que pra mim é um grande veneno para as meninas. Mas beleza, era fazer um controle hormonal desde sempre? Com certeza. Mas e o preconceito? E a aceitação? E o estigma? Com certeza. Porque eu fico pensando nisso. Beleza, o anticoncepcional é um grande paradigma, na minha opinião, social. Perfeitamente. Ele veio... Porque assim, ó, eu vou ser bem sincero pra ti. Sim. Como medicamento, eu não gosto. Sim. Como princípio, eu achei extraordinário. Sim. Porque deu liberdade pra mulher. Perfeitamente. Né? A mulher, Sim. ela decide com quem e quando engravidar. Sim. Ela nunca podia fazer isso, agora ela pode. Desde 1960. Perfeitamente. Por isso a gente tá vendo toda essa revolução sexual, Sim. as mulheres se conhecendo Sim. e cada vez mais, inclusive, descobrindo prazer. Perfeitamente. Sobre disso. Uhum. Agora, esse não é o melhor caminho, o anticoncepcional. Sim. Foi o primeiro. Sim. E nós evoluímos. Como é que você enxerga a melhor forma hoje da mulher ter a contracepção garantida Sim. e, ao mesmo tempo, um controle hormonal de qualidade? Na minha visão, ou não tendo método, ou tendo um método não hormonal, ou tendo um método meramente somente um progestágeno. Qual é o método não hormonal? O DIU de cobre. DIU de cobre. Ou prata. Camisinha, DIU de cobre. Sim, Camisinha é o homem, exatamente, né? isso. Sim. Certo. Aí ela também tem camisinha Sim. feminina, mas ninguém usa. Sim. DIU de cobre. Perfeito. Esse, no caso, porque é não hormonal, Sim, é perfeito. um bom Perfeito. controlador. Porque tem um efeito espermicida. Perfeito. E aí, hormonalmente, o que essa mulher ela pode fazer para ter uma vida mais potencializada? Sim, aí nós poderíamos pensar desde o melhor, de acordo com o índice de PIR, que é um índice que mede a eficácia dos contraceptivos. Temos um chamado etonogestrel, que é o Implanon. Ele é colocado aqui no braço. Certo. E faz com que essa mulher seja o mais potente, dura 3 anos. Ele é o mais potente. Certo. A eficácia dele é 99,95% de eficácia. Certo. E em segundo, opção, um DIU hormonal. Certo. Que de fato há uma liberação de hormônios ali. Sim. E afina o endométrio. Então, por que eu estou escolhendo essas modulações? Porque eu teria menos hormônio no corpo da mulher, conseguindo fazer remanejos, por exemplo, com a testosterona, né? Como você falou. Isso. Então,
Porque é exatamente isso. O anticoncepcional, até me corrige, eu não quero exagerar. Claro. Mas, por favor, me auxilie aqui. Sim. O anticoncepcional, eu deixo essa mulher, entre aspas, Sim. vou colocar aspas, Sim. quase que menopausada. Sim. Certo? Sim. Por longo período de vida. Porque eu reduzo justamente Sim. aquele balanço e aquele ciclo hormonal. A testosterona dela fica zero. O que você está falando, possivelmente você está se restringindo aos contraceptivos orais, Isso. combinados, principalmente com etileno e estradiol. Exato. Perfeito. Eu também, na minha prática, eu tendo a evitar eles. Mas são os mais comuns utilizados. São os mais comuns, são os mais baratos. O governo deve dar esses aí, não é isso? É muito mais fácil, por exemplo, uma mulher com SOP, que é síndrome dos ovários policísticos, que tem uma menstruação desregulada, que tem ciclos anovulatórios, que tem hiperandrogenismo. Sim. É muito mais fácil eu dar um medicamento para ela do que tentar corrigir a causa, ou pelo menos controlar a causa da SOP e mudar o estilo de vida dela. Beleza, vamos falar muito da mais SOP daqui a fácil. pouco. Sim, perfeitamente. Porque agora entramos num tema legal, mas vamos Sim, voltar para o hormônio. perfeitamente. Então. E aí, o que nós faríamos então? Seria ou anticoncepcionais de progesterona apenas? Isso, de progestário, que são Certo. modificações, né? Ou não hormonais. Ou não hormonais. Eu teria essa possibilidade de escolha. Agora, ainda que eu dê um progestágeno para ela, Sim. idealmente eu teria que ainda balancear a quantidade de testosterona no corpo dessa mulher. Possivelmente sim. Tá. Porque são coisas à parte que não teriam uma influência tão direta igual os combinados com etileno e estradiol. Agora, por que a oxandrolona... Vou falar ox a partir Sim, de agora, para o perfeito. editor não precisa ficar pausando. A ox é tão endemoniada, digamos assim, para a mulher. Eu estou falando, não estou dizendo em doses altas, eu estou falando de doses mínimas. Estou falando de, sei lá, vou falar coisas não ditas normalmente. Sim. Eu posso porque aqui não estamos receitando a ninguém, Claro. nem indicando a ninguém. Mas, por exemplo, 1,5 mg, 2 miligramas por dia, Sim, exemplo. sim. A dose baixa. Sim. Mas garante um efeito estético muito Legal, melhor, às vezes, sim. do que um gelzinho qualquer. Também acho. Não é verdade? Também acho. Também e com acho. um risco até às vezes menor. Sim. E é um dos hormônios mais estudados, fora a testosterona. Que está em fase 4 de estudo clínico. Já sabemos tudo. Dose efetiva, dose de toxicidade, colaterais. Mas vem da questão do estigma. Que vem Entendi. desde a década de 70. Porque, principalmente. obviamente, existe aquela questão, poxa, tem colateral. Obviamente, tudo pode ter. Exatamente. A minha esposa, ela tem tanta sensibilidade para o hormônio que texto em gel para ela cai cabelo. Perfeito. Olha que interessante. Sim. Mas é algo individual e tudo Isso. tem que ser avaliado. Isso. Mas, via de regra, existe uma segurança muito grande. E existe um colateral, eu vou te contar aqui, Sim. um colateral que eu não consigo entender como ele não é, porque não é bem um colateral, é um colateral bom, tá ligado? Sim. Por exemplo, uma mulher que tem dificuldade em atingir orgasmo. Sim. Porque às vezes o clitóris dela é muito retraído. Sim. Ela fazendo uso de um controle hormonal, por Sim. exemplo, às vezes um pequeno aumento clitoriano para essa mulher, Sim. essa mulher começa a gozar, ela nunca tinha gozado na vida. Perfeitamente. Ela fica mais excitada. Exato. Exatamente. Não é verdade? Sim, com certeza. E ninguém fala sobre isso. Exatamente. Mas existem colaterais que talvez são desejáveis. Por exemplo, uma mulher que escondia o clitóris dela. Se ela usa, isso a rigor seria um colateral. Só que para ela foi beneficiado. Uma mulher, por exemplo, que tem a voz muito fina e de repente utilizou e teve um engrossamento a ponto dela gostar. Isso pode acontecer. Sim. Entendeu? Então, não necessariamente um colateral é uma coisa ruim para aquela pessoa. Aí vai no N1, né? No indivíduo, Sim. né? Se a gente falar de homens trans, os colaterais androgênicos masculinizantes são desejáveis. Tudo que ele quer. É o que nós queremos. Exatamente. Entendeu? E entrando nesse ponto que você falou, por que a oxandrolona não e a texto talvez, mas mesmo assim, você sabe que as sociedades ficam... Não, tudo. Tanto Né? texto quanto o oxandrolona. O Beleza. pessoal rejeita tudo. É que o oxandrolona rejeita mais, né? Sim, mas beleza. Eu tenho aqui a Maria. Sim. A Maria é uma mulher cis. Sim. Que eu quero passar essa testosterona para melhorar a libido. Sociedade, principalmente a sociedade médica, torce o nariz. Mas se a Maria fala para mim que ela quer virar João, se eu coloco 35, 40 vezes a dose da testosterona que eu tinha passado para ela, tá tudo certo. Aí não tem risco nenhum. Não tem risco. Que loucura, né? Quer saber? Quer estudar colateral em mulher? Estuda artigos de homem trans. É verdade. É muito verdade o que você tá falando. Você quer saber que todos os artigos, todos, com administração de testosterona injetável na mulher, não viram aumento do risco cardiovascular? Isso é Agora, muito por que quando você interessante. passa um gelzinho 3%, 1,5%... Vai matar do coração. Vai matar do coração. Não é uma contradição? Total, pô. Exatamente. Na tua opinião, por que a coisa é tão estigmatizada e a própria classe médica parece propagar esse tipo, eu vou dizer,
isso, é desinformação e até má fé, porra. Isso tem um contexto histórico, né? Tem um tempinho? Tenho, pô. Pô, estamos conversando, tá ótimo o papo, porra. O negócio é o seguinte, desde a antiguidade, o homem ele busca recursos ergogênicos. Maçaricar ervas, testículo de boi, ingerir aquilo para realmente ter uma performance, caçar melhor, ter mais libido. Então o homem sempre teve esse estímulo. Inclusive, se a gente pensa até no período clássico, jogos na Grécia, né? O pessoal fazia isso. O Thiago faz isso até hoje, ele come testículo de boi, saco do boi, pinto do boi, come tudo do boi. Pô, ele fala que é uma delícia, eu falo, nunca. Tem outras comidas melhores, sim, né? Exatamente. O Thiago é fogo. Se a gente faz um pulo ali, Vai ficar famoso, Thiago. Tu vai ficar famoso, viu, Thiago? As meninas vão ficar tudo maluca contigo. Pô, isso aí come até testículo de boi, meu Deus. Se a gente faz um pulo, parte da década de 30, a testosterona já foi sintetizada. O primeiro hormônio a ser sintetizado foi a androstenediona. Década de 30, a testosterona já foi sintetizada. Década de 50, já começou a ter um fisiculturismo. Década de 70, que foi um marco. Em 72, teve uma Olimpíada, se não me engano, é a Olimpíada de Munique. Sim. E ali começaram a ver que o pessoal estava usando esteroide. Foi feito um plebiscito. Podemos Pessoal, deixar ou não, né? quem está usando esteroide? E mais de 50% estava utilizando. Beleza. Então o COI, em 74, proibiu, né? E teve a questão do antidoping. Em 76, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, para reforçar isso, ele lançou uma nota que, pessoal, esteroides não servem para performance. Lançou isso. Aí você pensa, o atleta, poxa, como que não? Olha o tamanho do meu braço. Não serve para performance, exatamente. Aí você tá brincando, né? Exatamente. Olha o tamanho do meu braço. Olha o quanto que eu tô correndo mais. Lógico, nadando melhor. Porra. Por isso que quando você busca os artigos, inclusive artigos, por exemplo, de hormônios, como o Primobolan, por exemplo, sim, a metenolona, você pode ver que é até a década de 70. Entendi. Por exemplo, Masteron... A drostanolona, sim, que é para câncer de mama, câncer de mama não operável. Exatamente. Você pode ver que o marco dela foi na década de 70. Por quê? A partir desse anúncio do Colégio Americano de Medicina Esportiva, houve uma corrida das sociedades médicas, do FDA, em fazer estudos, principalmente enviesando os colaterais. Sendo que os estudos até então, obviamente, citavam os colaterais, mas vinham em relação às indicações. Por exemplo, a drostanolona. Engraçado, né, rapaz? Imagina uma mulher em tratamento, sei lá, de câncer, que fica completamente estéril, né? Que porra, a mulher fica menopausada, podendo utilizar um hormônio que não teria nenhum problema, digamos assim, e ela viveu uma vida mais normal possível, né, cara? E tudo exatamente. Hoje é crucificado e taxado como um grande erro, né? Aí você pensa, veio a Guerra Fria, bipolarização, Estados Unidos, União Soviética. Então, essa disputa, que não era uma disputa bélica, mas uma disputa ideológica, ela é trazida, inclusive, para os jogos. Olimpíada de Seul, 88, Ben Johnson, foi pegado com o Zolol. Então, que lá foi um marco. Para ir na década de 90, que realmente reforçou tudo isso. 1990, os Estados Unidos proibiu a venda sem a receita controlada. Para em 94, criminalizar o transporte de esteroides sem a receita. Então, você se tornou um criminoso se você não tem essa utilização. Aí você imagina, uma coisa que sempre foi vista com maus olhos, ou seja, considerada uma trapaça, porque o ser humano tem aversão à trapaça. Sim, a injustiça como um todo. A injustiça como um todo. Ou seja, poxa, uma mulher... Dando um exemplo aqui. Mulher bonita tem um cargo de liderança em tal empresa. Deu pra alguém. Sim. O ser humano, ele tem um sentimento de tipo assim, de injustiça, de trapaça. E isso também é trazido pro esteroide. Então já veio, por exemplo, toda uma situação pós-década de 70, das próprias sociedades, FDA, jogando contra o esteroide, supervalorizando os colaterais e tentando diminuir os efeitos de indicação. Poxa, o estanozolol, ele é utilizado para angioedema hereditário, a DECA, caquexia, pré e pós-operatório, doença renal crônica. Não, e pode falar o que quiser. Por exemplo, o cara tá com uma dor articular, ela tem sim uma ação anti-inflamatória. Lógico que ajuda, rapaz. Isso aí, mas não provou. Não, toma pra tu ver se não reduz as tuas dores aí. Tem uma questão articulares. Prática, né? Claro. Exatamente. Uma vovozinha, onde você precisa realmente ter uma ação óssea / muscular, por que não uma DECA? Uma androlona vai salvar a vida dessa velha. Eu faço bastante isso. Só que isso, pela sociedade médica, é visto com maus olhos, né?
Mas tem todo esse contexto histórico. Graças a Deus, o médico ainda, em parte, tem autonomia médica, né? De olhar a clínica e a clínica ainda tem que ser... Ainda é soberana, né? Perfeito. Mas existe toda uma rivalidade, né? De uma medicina retrógrada. Sim, perfeito. Por exemplo, qual que é a sua opinião em relação à reposição hormonal pós-câncer de próstata? Pós-câncer de próstata? Totalmente. Durante o câncer de próstata. Perfeito. Porra. Mas pós, claro, totalmente indicado. Totalmente, pô. E é durante. Só que aí que tá. Suponhamos você, como o médico que vai acompanhar essa reposição hormonal desse paciente, você tem convicção que você vai beneficiar esse paciente, talvez até o paciente ele tem convicção do que você está fazendo, porque é um paciente informado. Você busca na literatura em relação a tudo isso, então os estudos mais modernos já provaram que o paciente que não está dentro do câncer de próstata, você depois de 6 meses, 1 ano, você já pode fazer reposição. Imagina como que fica a sua relação com o uro dele, o oncologista dele ou a própria família, se alguma coisa acontece com esse cara. Porque vão jogar pro hormônio. Sim, vão jogar pro hormônio. Esse cara infarta, por exemplo. Sim, vou jogar por hormônio. Exatamente. Eu dou um outro exemplo pra ti. Meu pai faleceu de câncer. O câncer mata justamente por um processo inflamatório crônico. Isso. E pela carexia. Exatamente. Que a pessoa vai perdendo, vai morrendo. É um declínio completo, físico e mental, enfim. E essa pessoa, ela tá se fragilizando. Eu penso, cara, salvar a musculatura desse cara é dar sobrevida pra ele. Perfeito. O músculo realmente é o que tá alinhado com a longevidade da pessoa. Não tem como sem hormônio. Isso é impossível. Chega então um momento você que não tem conseguir como. encontrar moléculas que possam ser utilizadas, que vão ter um benefício muscular e que não, por exemplo, não alimentem o tumor, porra, isso é salvação. Só que a partir do momento que tu criminaliza e banaliza, até esse processo passa a ser descartado. Perfeito. Mas é que tá. Também, infelizmente, hoje a gente vive também uma guerra ideológica. Sim. Eu postei isso na ocasião. Foi criado ali, acredito que a partir de 2018, 2019, pela Unifesp, um grupo chamado Bomba Tô Fora, para tentar supervalorizar. Não estão errados, porque a ideia realmente é trazer uma conscientização a nível primário. Sim. Entretanto, a forma que é feito no sentido de uma marginalização. Poxa, colocaram cartazes como o corpo de quem usa bomba é um composto de uma cabeça oca, tronco e membros. Ou seja, o cara é um cabeça oca. Como que você traz essa pessoa pra perto? Como que você acolhe essa pessoa chamando ela de cabeça oca? Então, sempre os cartazes trazendo de uma forma pejorativa que o usuário de esteroide, ele agride a mulher e por isso você tem que ficar longe dele. Sim, é o bombado que fez aquilo. Exatamente. É o esteroide o culpado. Sim, sempre ouvi isso aí. Então, interessante que eu peguei 2 cartazes pela mesma sociedade, na SBEM. Um cartaz falando assim, ó, o uso de testosterona aumenta o risco de câncer. E em 2023, no dia da conscientização trans, coloca como uma fake news a utilização da testosterona desenvolver câncer. Mas como assim? Aí naquele grupo, não exatamente. É uma verdade, aqui é outra. Exatamente, Sim. Exatamente. Então, o hormônio é igual direita e esquerda, né? Se ele sabe que você tem a indicação para uma transição de gênero, não dá problema. Sim. Ele vai saber isso. Joga bebê e água, suja tudo fora. Exatamente. Tá, então vamos voltar. Essa mulher, então, nós falamos aqui da parte sexual, hormonal, que ela se beneficia. Vamos fazer um parênteses rápido. Síndrome do ovário policístico. Perfeito. O que pode ajudar essa mulher sem tratar ela com um anticoncepcional comum? Como eu falei, é muito mais fácil passar para essa mulher uma combinação de um metilnoestradiol com ciproterona. Sim. Eu regulo o ciclo dela, eu trato o hiperandrogenismo dela, porque tem uma ação anti-androgênica. Sim. Só que o problema dessa mulher é a resistência à insulina. Então, a alimentação vai mudando. Alimentação, né? Isso ajuda treino, demais. o cardio. Então, essa mulher, se fosse utilizar, ela teria que utilizar coisas para resistência à insulina. A própria metformina. A própria metformina. Gosto muito do mioinositol para essa mulher. Então, obviamente, essa mulher, os próprios análogos de GLP-1 podem ser utilizados também nesse sentido, até para a questão da perda do peso. E para o controle do hiperandrogenismo, claro que a própria resistência à insulina sendo melhorada, vai melhorando o hiperandrogenismo. Mas às vezes está numa situação tão intensa que nós temos que colocar alguns antiandrogênicos, mas não precisa ser via progestágeno. Perfeito. Esprolactona, por exemplo. Legal. Dito isso, vamos voltar então para aquele balanço da vida regular, certo? Perfeito. Então, nós falamos da parte sexual, falamos dessa questão inicial do estresse, da dopamina, dos vícios, etc. Perfeito. Vamos voltar aqui comigo. Tá bom. Agora, do homem em relação à melhora hormonal. Perfeito. Tá? Mas antes da gente entrar no hormônio masculino, Sim. vamos falar de sono. Perfeito. Sono. Sim. Como eu regulo o meu sono? E o que é um sono de qualidade? Perfeitamente. Sono é uma das coisas que mais vai impactar, seja positivo ou negativamente, o
os níveis de testosterona. A questão é que, devido à nossa vida tão acelerada, né, onde a gente tem dormido cada vez mais tarde, faz com que a gente tenha uma piora da qualidade do sono. Devido a tanto estresse que a gente vem passando, o sono piora. Há tanto medicamento, às vezes, estimulante que a gente toma para se manter ligado, piora o sono. O que eu julgo que seja um sono de qualidade? Partindo da higiene do sono. Deixar o celular para lá. Certo. Dormir 8 horas. Certo. Aquele sono que, de fato, você sonha. Que Independentemente do horário que você dorme? 8 horas? Não, seria mais interessante você respeitar realmente a luz. Ciclo, né? Exatamente. Sim. Porque o seu corpo ele não sabe se é 10, 11, mas ele sabe que a luz foi embora. Perfeito. Então, realmente, você ter esse tino em relação Sim. à questão da iluminação. Sono vigília, né? Sim. Exatamente. Vai deitar, tenta evitar naquele momento ali um filme de ação, um filme que realmente vai te deixar mais agitado emocionalmente, porque isso tem o potencial de piorar seu sono. Tá, é o que a gente fala de baixar a frequência, Exatamente. né? Porque assim, ó, o sono, ele não é algo assim que você vai ligar e desligar um interruptor. Poxa, tem que dormir. Não, você tem que sinalizar pro seu corpo. Então, realmente, deixar o celular de lado, deixa uma luz mais baixa. Se tiver que pegar alguma coisa, realmente um livro, tenta não ligar a televisão. Perfeito. Né? Tenta realmente ter o hábito de não levar os problemas pra cama. Eu sei que é muito fácil falar, entretanto, é um comportamento que a gente tem que ter. E, obviamente, se for iniciar com alguma coisa, iniciar com coisas mais naturais, como a própria melatonina, um mulungu, uma relora, uma passiflora, para realmente ter essa estabilização. Em quadros onde a pessoa, de fato, tem uma insônia, partir para os medicamentos, de fato, né? Que o profissional mais adequado acaba sendo ou um neurologista, especialista em sono, ou psiquiatra, especialista em sono. Fazendo um parênteses agora dessa parte do sono. Bom, eu não sei se é a sua especialidade. Pode falar. CBD, THC, que o Brasil ainda tem Sim. toda essa restrição Sim. que para mim é um absurdo. Sim. Mas o próprio THC, Sim. como um estimulante de performance. Sim, perfeitamente. Tem tido essa utilização. Eu, particularmente, eu não trabalho, porque temos um profissional específico que utiliza bastante. Tá bom. E nos meus pacientes, em conjunto, eu vejo essa resposta. Uma sinergia, né? Exatamente. É porque eu acho que o THC, Sim. como um vetor estimulante, ele é muito interessante. Sim. Agora, existem vários tipos e Isso, subtipos. perfeitamente. Inclusive, CBD, THC, Sim. porra, que inibem apetite. São vários subtipos. Sim. É impressionante. Sim. E o Brasil tá atrasado em relação a essas Exatamente. liberações, né? É um outro mundo, né? O sistema endocannabinoide. Que está sendo descoberto agora. Está sendo descoberto agora. O mais legal de tudo que eu enxergo é a não tolerância, ou seja, a mesma dose para sempre. Sim. O teu corpo não se acostuma. E o não vício, né? Exatamente. Só que aí a gente recai na questão do estigma. Ah, uma coisa da maconha, Caramba. né? É isso aí. Que coisa absurda que a gente Então, vive, né, rapaz? mas é muito isso. Suponhamos, eu não quero usar um hormônio androgênico anabólico, porque é derivado da testosterona. Cara, a maioria dos anticoncepcionais são derivados da testosterona, alguns progestágios. Levam nogestrel, Sim. gestodeno. Sim. São os mais famosos. Sim, eles são derivados da 19-nor. Sim. Da DECA. Engraçado. É que é aquilo. É aquilo. Entendeu? E a menina menstrua, a primeira coisa que ela vai começar a tomar é isso pro resto da vida. Perfeito. Exatamente. Tá, eu vou lhe fazer 2 perguntas e a gente vai pra Claro. parte hormonal. Virou moda há um tempo atrás, eu não sei como é que tá ainda hoje. Luz vermelha. Não tem experiência. Não tem experiência. Não tem experiência. E sal ao acordar? Cara, o pessoal tem feito, no sentido de tentar repor eletrólitos. Cara, mas eu acredito assim, que não... Não vai ser um disruptivo na vida da pessoa. Não. Inclusive pode trazer mais riscos, principalmente ali a pressão arterial. Tá, porque eu vi essa questão do sal ao acordar Sim. como um fator até de estimulante, né? Sim, Como um estimulante isso. melhor que a própria cafeína, Aham, no sentido de que, sim. porra, não agride tanto o sistema nervoso central, Sim, mas ela sim. traz bons benefícios, né? Sim, aham. Tá, beleza. Dito isso, vamos pra parte agora hormonal. Então esse cara chegou, ele ouviu a gente aqui, ele entendeu toda a questão dele pessoal e agora ele fala, tá bom, doutor, eu tô com a minha testosterona de 350. Perfeito. E aí eu fui no meu médico, o médico falou que tá normal. Mas aí tem toda uma queixa clínica subjacente, como a gente citou aqui. Perfeito. Qual é a orientação para esse cara? Aí é que tá. O problema é que, possivelmente, esse profissional tá vendo valor de referência. E os valores de referência, eles são médias populacionais. Você tá me falando aqui, você que tá com uma puta dificuldade financeira. E eu falo, quanto que você ganha? Você vai falar, 2.500. Cara, mas você tá na média. É o brasileiro, a média do brasileiro é isso aí, 2.500, 3.000. É isso aí. Mas Vai por que dizer que você isso é bom, né? É suficiente. Mas por que você tá reclamando? Você tá na média. Mas a questão é, eu tô vendo um exame ou eu tô vendo uma pessoa? Então, primeira coisa, os valores de referência, eles são médias populacionais, que não reflete talvez a minha realidade. Porque tá me comparando com um taxista ali que é sedentário, com um senhorzinho que nunca pisou dentro da academia, com um outro que
nunca comeu bem, eu tô sendo comparado com pessoas assim. Segunda coisa, valores muito amplos. Vamos colocar aí 300 a 900, quer dizer que eu tô com 301 e o outro com 899, tá tudo igual? Obviamente não. Variantes de laboratório para laboratório, de país para país. Não sei como que era na Rússia, assim, os valores de É a referência. mesma ideia, só que lá é outra unidade, né? unidade, mas é a mesma Sim. coisa, também grande. Aham. Sim. Exatamente. A questão é, primeira coisa, peguei esse cara com 350. Ele tá clínico ou não tá clínico? Porque Lá em mol, nanomol lá. Aham, é como a gente tem que Milimol, converter. mol, lá é mol. A gente tem que Isso. converter para nanograma por Isso, decilitro. isso. Tá, o cara tá com 350. Isso é considerado baixo por algumas sociedades, principalmente ali para a Sociedade Europeia de Urologia. A questão é, como que tá a clínica desse cara? Tá muito exuberante? Porque eu posso pegar esse cara com 350 que ao acaso bateu 350, mas clinicamente ele tá bem. Porque essa testosterona tá mais no receptor. Perfeito. Não pegou ali no Aí sangue. ele refaz o exame e você vai ficar numa média maior. Perfeitamente. Então esse cara tá com clínica, tá baixando massa, engordando mais fácil, muito cansado, queda de libido, disfunção erétil. Beleza, eu tenho que tratar esse cara. Como que eu tenho que tratar? É muito lindo, às vezes, falar, cara, mas você tem que emagrecer, você tem que fazer uma atividade física, mas às vezes o cara com texto baixo não tem nem disposição. Não sai do lugar, né? E vira um ciclo, porque uma texto baixa engorda mais, abaixa texto e é muito lindo falar, cara, você tem que emagrecer. Exato. Só que o cara não vai pra academia. Porra, vamos falar sobre isso aqui que você Não é acabou de falar, é o verdade? tesouro da conversa. Vamos lá. A questão é, eu tenho duas saídas para esse cara. Eu preciso ou induzir a testosterona dele, ou eu preciso fazer uma reposição de testosterona com Dá ele. arma pra ele. Exatamente. Porque, igual eu te falei, na teoria é muito bonito. Existe um fator causador, vamos tirar o fator causador? Ah, você tá muito estressado, abaixa a testosterona. Cara, relaxa. Como é que relaxa? Com problemas dentro de casa, com dívidas. E a própria texto baixa não deixa o cara relaxar. Exatamente. Exatamente. Então, tem que induzir. Então, ou eu posso induzir com medicação, clomifeno, HCG, só que eu dependo de objetivo do paciente. Eu tenho que levar em consideração o que ele busca. Porque tem pessoas que falam, olha, não quer usar nada. Eu tenho que levar em consideração a fertilidade desse paciente. Às vezes ele tá no processo de texto baixa e pretendendo ser pai num curto prazo. Eu não vou colocar uma reposição pra ele. Então, eu tenho que saber dançar conforme a música. Ou eu vou induzir, ou eu vou dar a própria testosterona pra ele. Obviamente, coerente com o nível fisiológico para de fato ele acordar. Entendi. Para que ele tenha toda a resposta Então, impulso, clínica. a saída da inércia, né? Exatamente. Para ter toda a resposta clínica da testosterona e ele realmente ter os benefícios. Existem situações nas quais ele vai ter texto baixo por uma questão testicular. Sei lá, tá perdendo a função do testículo e não tem o que fazer. Então esse cara vai ficar dependente da testo. Então existem várias variáveis aí que nós temos que lidar. Agora, via de regra, esse número óbvio sempre vai variar do Sim. indivíduo, mas via de regra, qual é o texto que o senhor acha que devia ser dos nossos bisavós, em média, assim, tipo, ou de um homem ideal? Porque 800, beleza, Sim. mas quem já fez uma reposição sabe que com uma Sim. texto de 1.200, Sim. 1.000 é outra Sim, qualidade de é vida. outra qualidade. Cara, pensa assim, ó. Hoje, tem até um estudo de 2013 que comparou em 10 anos a média da testosterona dos jovens e tava dando perto de 400. Os pais deles, estudos ali de nascidos na década de 70, davam entre 700 e 800. Então, possivelmente, os nossos avós, bisavós estavam ali com mais de 1.000. Por quê? Dormia cedo, só comia comida boa, fazia atividade o dia inteiro, não atividade física igual a academia, mas atividade realmente estava Trabalho. ativo, né? Transava pra caramba. Não tinha acesso realmente à pornografia. Não tinha acesso aí a outros estímulos. Era uma vida menos ansiosa. Pô. Menos ansiosa. Sabia o tempo das coisas. Então, isso tudo, a genética é a mesma. Vamos falar assim, a biologia é a mesma. Sim. Só que qual que é o estímulo? Os estímulos são diferentes. Entendi. Então, Entendi. eu, com certeza, acima de 1.000. É porque não tinha estudos, né? Não tinha nem dosagens. análise, não tinha nem texto, pô. Exatamente. Pra de fora. Exatamente. Então, levando em consideração Sim. que ela vem decaindo, possivelmente vinha mais de 1.000. Tá ok. Aí esse cara, ele vai fazer uso. Ele ganhou as armas Sim. pra mudar. Perfeito. Entendemos o auxílio psicológico desse cara. Perfeito. Agora nós vemos uma outra crise, vou chamar de epidemia global, Sim. que é a obesidade. Perfeitamente. Beleza. A gente sabe que é uma retroalimentação, um ciclo vicioso, né? Sim. Como você falou. O cara tá obeso, Aham. ele vai produzindo tecido adiposo mais Perfeitamente. enzimas, Sim. como a aromatase, que vai Perfeitamente. pegar essa testo, vai transformar em estradiol, vai aumentar o nível de estrogênio desse cara, e aí que Sim. vai diminuir essa Sim. testo livre, A própria inflamação. inflamação, resistência insulínica, e vai embora. Exatamente. Aí esse cara tá nessa síndrome aqui, Exatamente. terrível. Hoje, medicamentos
que realmente funcionam contra a obesidade. O que o senhor acha deles? Gosto com indicação. Hoje, o que nós mais temos utilizado? A própria tirzepatida. Beleza. Porque realmente, veja bem, eu preciso tirar esse cara do buraco. Perfeito. Então, preciso de um duplo agonista, tanto de GLP-1 quanto de GIP, para que eu caia o peso, ele saia ali de um risco, inclusive cardiovascular, para eu poder trabalhar com ele. Então, muitas vezes, um cara obesão mesmo, nós temos que lançar a mão dessas medicações. A questão é, o que eu particularmente eu não concordo, o uso meramente pro estético. O cara ali tá com 12%, 15% de gordura, de repente quer chegar ali uns menos que 10% e utilizando essas medicações. Eu vou lhe fazer uma pergunta Sim. agora bem Claro. provocativa, Sim. digamos assim. Aham. E se o cara ele usa esse tipo de medicamento, Sim. inibidor do GLP-1 e GIP? Sim. Inibidor não, né? Inibidor do GLP-1 É o análogo. Análogo Isso. GLP-1 Aham. e Sim. estimulador do GIP, né? Perfeito. Como uma profilaxia no sentido de prolongar a vida dele, numa dose mínima, por exemplo. Como assim, prolongar a vida dele? Pensa no uso, por exemplo, da metformina, um exemplo. Perfeito, entendi. Né? Estamos falando de uma medicina Sim. que tende a melhorar a qualidade de vida dessa pessoa e tentar aumentar a Perfeitamente. perspectiva de vida dessa pessoa. Sim. Enfim, esse medicamento, ele não pode ser encarado hoje como uma profilaxia, inclusive? De certa forma, você tem razão. Por quê? A obesidade é uma doença crônica, que ela traz riscos crônicos. Então, dependendo da pessoa, eu tenho que deixar ela de forma crônica. E eu tenho que ir, talvez, escalonando dose, desmamando desse paciente. Então, muitas vezes, esse paciente que começa o tratamento, nós temos que fazer realmente de forma crônica. E para a população, via de regra, por exemplo? Porque, porra, o GLP-1, como um protetor cardiovascular, ele é excepcional. Sim, perfeitamente. Por exemplo, ele também... Eu não sei se você já fez uso dele para teste pessoal. Eu já. O que eu reparei, cara? Ele diminui demais a compulsão. Mas você usou qual? Não só alimentar. A semaglutida? A tirzepatida. A tiz. Uhum. Ele diminui, inclusive, a Sim. compulsão. Não é só Sim, alimentar. mas tudo. Ele Sim. acalma, ele diminui a Sim. ansiedade do cara. Meu. Exatamente. A questão até compulsão por bebida alcoólica. Exato. Né? É nisso sentido que eu tô falando. Exatamente. Ele tem sido estudado para isso também. Aí, tá vendo? Então eu não tô Exatamente. muito maluco. Não. Porque, de repente, é um Não. medicamento coadjuvante Sim. para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa e melhorar Perfeito. aumentar a expectativa de vida dela. Quais são as indicações da tirzepatida? Obesidade, diabetes, apneia obstrutiva do sono, esteatose hepática e distúrbio metabólico, principalmente pressão alta e alteração de colesterol. Porque por causa do GIP, Exato. ela tem essa função também. A questão é, eu entendo e no melhor dos mundos seria isso. Só que de quem que a gente tá falando? Não, eu entendi Né? já. Da pessoa que usa recreativamente para perder aqueles 5% de gordura, para ficar esteticamente Não, melhor. tudo bem, mas a pessoa consegue manter? Não, isso aí a gente já tá ligado. Exatamente. Sim. Poxa, será que realmente vale a pena eu utilizar uma tirzepatida pensando meramente num controle de colesterol? Não, eu entendi Então, o que você tá falando. é. Mas é que eu penso o seguinte, é um medicamento que chega, qual é o efeito... Vamos jogar real, Sim. vai. É uma medicação perigosa? Não. Não, super segura. Não. Numa dose mínima, de maneira constante, eu vou Sim. dar um exemplo, vou fazer uma analogia com um exemplo paralelo contigo. É aquele cara que usa GH em 3 Sim, unidades, eu 4 entendi. unidades pro resto Eu da entendi, vida. entendi. Aham. Ele precisa? Não. Sim. Mas a vida dele não vai ficar melhor? Claro. Vai. Entendi. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Eu falo nesse sentido. Sim. Como um coadjuvante para uma vida de mais qualidade Perfeito. e segurança. Porque o cara não quer morrer do coração. Você tá dando um medicamento... É igual o Tadalafil 5mg. Perfeito. Eu entendi. Não é? O homem não poderia usar? Acho que todo homem deveria... Eu acho. Falando agora a minha sim. opinião. Todo homem deveria usar Tadalafil 5mg até morrer, pô. Ele evita câncer de próstata, Sim. o aumento prostático benigno. Sim. Só que em que condição essa pessoa ela vai fazer esse uso constante? Para amplificar os hábitos bons? Concordo. É nesse sentido que a gente tá conversando. Para Exato. amplificar. Então isso tem que ser primeiro. Perfeito. Agora, para eu comer menos McDonald's? Aí Não. Aí já são motivações erradas. Exatamente. Isso. Porque a maioria das pessoas que às vezes toma essa decisão, principalmente por conta, hoje não porque ela precisa de receita médica, mas comprava porque a amiga falou e realmente ela só mudava a quantidade, mas não a qualidade do alimento. É igual o exemplo que eu dei do Tadalafil. Sim. O cara pode usar o Tadalafil achando, porque aí eu tô bem Sim. para... Não, mas 5mg não é nem o objetivo. 5mg é te deixar, mais Sim. legal, mas ele te dá tantos benefícios Sim. que não tem... Aí você vê a Anvisa e tantos órgãos reguladores Sim. preocupados com o uso de Tadalafil de 5mg. Mas, Sim. cara, qual é o colateral desse troço, bicho? 5mg? Já tem...
Isso é lúdico, tá? É só tinha que estar na água, porra. O cara é vitamina C pro homem, porra. Sim. É porque também, eu acho que tudo também acaba sendo banalizado também. Tem muita gente que extrapola. Isso aí, Sim, isso aí. como tudo. Como tudo. Exatamente. Como tudo. A própria vitamina C. Sim. Tem gente que vai extrapolar. Sim. Né? Mas o lance todo é exatamente do equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, Perfeito. E tem a questão do moralismo também, né? Total, né? Esses dias fizeram uma reportagem falando que vitamina, dos riscos das vitaminas. Exato. Não, porra. Hoje, agora complexo B faz mal. Exatamente. Na B12 é ruim. Exatamente. Não, é ruim é o caramba, Exatamente. Pô. Fala pra um bariátrico que é ruim. Então, assim, é questão do moralismo. Agora, Doc, pra gente indo pro final, eu vou... Pouco dito, pouco ainda anunciado. Tadalafil pra mulher. Sim, gosto. Pouco dito, não. Na verdade, temos estudos na melhora da libido dessa mulher. Lógico, porque a princípio é o mesmo. O clitóris é a glande, porra, do homem, porra. Só que é que tá. Principalmente em mulheres que perderam a libido por causa de antidepressivo. Perfeito. Então, são muito beneficiadas. Só que tem que ser uma dosagem mais baixa. Bem mais baixa. Bem mais baixa, porque a mulher é mais sensível. Sim. Então, nós passamos bastante. Que legal. Tem até um vídeo lá no canal que nós fizemos toda uma revisão. Eu sou fã, quando eu encontro profissionais como o senhor, que encaram a medicina de forma não dogmatizada. Sim. Você olha para o paciente e fala, eu vou de maneira inteligente utilizar os recursos que eu tenho a teu favor. Perfeito. Isso é a medicina, é a arte da medicina. Perfeito. Tadalafil para mulheres, legal. Eu vou te perguntar um último medicamento, ocitocina. Cara, ocitocina tem uma aplicabilidade muito interessante. Melhora de ansiedade, melhora de sociabilidade, melhora da própria libido, melhora de lubrificação. Usamos ocitocina também para antecipar a ejaculação. Existem pessoas que têm anorgasmia. É o contrário. Exatamente. Então ela ajuda realmente a antecipar. Então a ocitocina também tem essa aplicabilidade. Particularmente, eu gosto da ocitocina nasal. Nasal? Mais do que a injetável? Porque o injetável fica difícil. É difícil, né? Pro pessoal. Tudo, Antigamente o pessoal usava a ocitocina de vaca, né? Perfeito. Doía pra caramba. Eu já usei. Mas assim, a nasal realmente eu vejo que tem mais benefício, inclusive mais estudos, né? Legal demais. Eu acho a ocitocina também formidável. Só mulher grávida que não pode, isso, obviamente. Exatamente. Né? Tem algumas indicações nesse sentido para evitar aí um parto prematuro e tudo mais. Legal demais. Doutor, vamos lá. Pra gente, então, finalizar, para ir para as últimas questões. Hormônio pro homem. A gente falou, por exemplo, da testosterona. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, na sua opinião. Sim. Por que a TRT, eu não gosto muito desse termo, porque em tese tem que manter dentro de padrões normais. Se a gente chegar em 1000 já não é TRT, vulgarmente dito, né? Vamos pensar no homem que está procurando, e também outra palavra condenada por muitos grupos médicos, modulação hormonal. Isso, de certo modo, não está errado, mas uma regulação hormonal, dane-se. Não seria interessante para um homem, ao invés de apenas... Dá um exemplo grosseiro aqui, tá fazendo aí um uso de, sei lá, 150 miligramas de texto por semana, 200, seja como for. Ele fazer uso, por exemplo, de metade de uma dose dessa, 100 miligramas de texto, e fazer uma combinação com a drostanolona, por exemplo, numa dose baixa também? Ter uma combinação de andrógenos diferentes, porém a somatória desses andrógenos chegam numa mesma dose, não passasse, seria interessante. Não seria Você interessante. diminui um pouco de colaterais de um lado de cá, traz o benefício do outro. Perfeitamente. Menos promíscuo em relação até receptores. Perfeitamente. Diminui o colateral. Na minha visão, seria interessante. Que é uma coisa que acho que para a sociedade médica deve ser um absurdo, né? Sim. Que já é absurdo no primeiro caso. Ou modular, uma coisa que a gente faz muito também é modular a dosagem e a frequência dessa testosterona. Vou te dar um exemplo. Um cara que decidiu não por uma TRT, mas por um cruise. Uma dura por semana, por exemplo. Sim. Obviamente ela dá um pico, ela trabalha em relações de pico e vale. Sempre. Beleza. De repente esse cara, ou ele tá empilhando muito e no vale ele tá ficando muito supra, ou ele tá cursando com muita alteração, principalmente de hematócrito, por exemplo, pressão arterial, enfim. O que é a minha tendência antes de diminuir a dose? Mexer na frequência. Perfeito. Por que não fazer 2 vezes meio-meio? Porque eu suavizo a curva. Eu sou a favor de assim dia não, se marcar todo dia. Exatamente. Subcutânea, que nos Estados Unidos é o que existe. Que é o Zyosted, né? Porque você tem uma entrega mais lenta, né? É lógico, aí é mais fisiológico possível. É mais fisiológico possível. Eu tenho uma raiva quando os caras falam, mas tem minha vida, eu quero que se dane, rapaz. A minha vida é diferente. Exatamente. Não esquece, irmão. Isso é papo. Não, minha vida é minha vida. É meio vale, tá lá. Não esquece papo. Exatamente.
Quer ver uma coisa que eu gosto pra mulher? É totalmente off-label. Não tem nenhuma... Sim. É aquele negócio assim, ó. Eu preciso passar uma testosterona pra mulher. Mulher não respondeu por via transdérmica. Porém, não deu certo ou não quer, não tem uma condição, por exemplo, de fazer um implante hormonal. Cara, você faz uma pequena dose de um desilato nessa mulher. Cara, essa mulher responde. É porque não vai ter pico nenhum. Exatamente. Fica totalmente estável. Isso. E você controla. Mantendo ali dentro do padrão, sem virilização. Não é a primeira atitude. Não. Mas é uma atitude possível, desde que seja feita de maneira consciente. Exatamente, porque eu preciso tratar essa mulher. Claro. Não, eu concordo contigo. É que tudo que a gente está... No final do programa que a gente está tratando, se o que a gente estava falando antes já é meio que atemporal e já é meio rechaçado, imagina essas novidades aqui empíricas e práticas. Exatamente. Como sempre teve na medicina, cara. Sempre teve. A medicina sempre foi assim. Exatamente. Você pega aquele médico, meu próprio pai era médico, né? Então, assim, trabalhava interior, tinha os macetes ali que era fora livro. Sim. Toma losartana com isso aqui que dá certo. Ah, mas por quê? Questão prática mesmo, cara. É isso. Eu também creio assim. Eu acho que essa é a grande e bela medicina que, infelizmente, tem muito preconceito hoje, porque o pessoal quer hypar ao invés de tratar pacientes. Perfeitamente. Eu também acredito. Também acredito. Dr. Jorge Yamamoto, cara, que papo legal. Cara, falamos muita coisa. O senhor gostaria de tratar mais algum assunto que o senhor entenda ser interessante pra gente falar antes de finalizar o programa? Cara, acho que abordamos várias coisas interessantes. De repente, pode até marcar uma segunda rodada pra realmente depois a gente abordar mais ainda as dúvidas que ficaram, né? Vamos. Nos comentários aqui. Você é muito bem-vindo aqui. Eu acho que a conversa foi excepcional. Sim. O seu conhecimento aí é fantástico. Então, de novo, eu lhe agradeço demais. Eu que agradeço. Deixa um recado aqui pro pessoal. No final, eu termino aqui. Após o senhor falar, eu finalizo o programa. Pessoal, muito obrigado aí por estar acompanhando, né? Se quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, ter mais acesso a conteúdos, temos todas as redes sociais, Instagram, TikTok, aqui o próprio YouTube também, onde minha rede mais ativa. É só procurar Dr. Jorge Yamamoto. Tenho certeza aí que eu posso estar agregando com vocês a respeito de hipertrofia, saúde sexual, uso de esteroide, repouso hormonal, tratamentos capilares, tudo isso que eu tenho certeza que pode te interessar em muito. Então será um grande prazer aí poder ajudar vocês. Antes da gente finalizar, porque na sequência eu finalizo aqui, me lembrei de uma coisa. Perfeito. Que é muito criticada. Depois eu falo da minha experiência. Soroterapia. Certo. Como é que o senhor vê? Cara, eu realmente assim, eu não gosto dos extremos. Ok. Aquela pessoa que de fato, não, isso não pode ser picaretagem. E de fato, aquela pessoa aqui, aquele profissional que tudo é soroterapia. Eu trabalho com soroterapia, porém eu faço de uma forma muito individualizada. Porque assim, eu não quero me queimar com o paciente, eu também não quero ter um problema realmente ali com o CFM. Então, aquele paciente que de fato não quer tomar comprimido. Não quer. 10 comprimidos num dia, o cara não quer ficar tomando todo dia isso. Sim. O paciente talvez, fisiologicamente, ele não tem uma indicação, só que ele fala, doutor, eu não quero. Sim. Você não vai deixar o paciente desamparado. Aí você cuida dele semanalmente com uma soroterapia, por exemplo. Perfeitamente. Um paciente que tem um distúrbio absortivo. Aí tem que fazer. Um paciente bariátrico. Você sabe que eu sou bariátrico, né? É. Eu sou bariátrico. Eu fiz na Rússia bariátrica. Fazem 11 anos. 11 anos. É que eu venci. Sim. Eu cheguei a 105 quilos de massa muscular mesmo. Eu emagreci, depois ganhei músculos. Sim. Hoje eu tô no meu peso mais leve desde que eu comecei a treinar. Tô com 85 quilos hoje, seco. Mas ainda com porte físico legal. Legal. Mas você veja que interessante. Eu nunca havia feito soroterapia. Olha que interessante. Semana passada eu fiz. E deu Por bom. quê? Deu muito bom. Sim. Eu tava numa fraqueza muito grande. Provavelmente uma B12. Sabe quando seu pé fica... Parece que pegando fogo? Sim. A neuropatia ali, né? Declínio de B12. Sim, perfeitamente. Daí eu chamei um enfermeiro, fiz uma aplicação, obviamente, intramuscular de B12 e fiz um complexo de soroterapia. Sim, ajuda, né, cara? Imediato. É imediato, exatamente. Ajuda bastante. No dia eu já estava melhor. Ajuda bastante mesmo, exatamente. Tem o que dizer. Exatamente. Então, quando o paciente, de fato, tem uma indicação, cara, é fantástico. E vamos ser sinceros, a medicina está aqui para isso. Muitas vezes, inacessível. Sim. Há muitos profissionais e pacientes. Aí a tendência não presta. Sim. Porque tem alguém ganhando dinheiro. Então, como eu não tô ganhando, eu vou falar que não presta. Exatamente. Entendeu? Eu fiz esse adendo porque eu vejo a soroterapia, sim. Como positiva, desde que feita, óbvio. Sim. Tudo que falamos aqui é com equilíbrio. Exatamente. Quando necessária. É extraordinária, sim. Tem seus riscos, como tudo tem, mas é extraordinário. Sim. Né? Como o próprio implante hormonal. Sim. É porque, assim, tudo que a gente generaliza, igual fala assim, texto é vida. Cara, mas a texto não é pra todo mundo. Exato. Entendeu? Então, assim, tudo que a gente generaliza,
padroniza. Eu não sou a favor daquele cara que senta o paciente na frente, tudo é soroterapia. Perfeito. Para todo paciente, Perfeito. aquele pacote. Perfeito. Então fica uma coisa como se fosse ali um commodity, cara. Perfeito. É uma receita de bolo. Então, para mim, não vale a pena. Então, a gente perde também a questão da medicina, da individualização, de fazer o tratamento adequado. Poxa, se eu não tenho condição de escolher o melhor tratamento para o paciente de acordo com as armas que nós temos disponível, para que eu estou sendo médico? Uma última coisa, então, aí eu Sim, finalizo aqui. perfeito. O que o senhor diria para profissionais, colegas nossos, Perfeito. que na internet querem apenas hypar e ir em cima do medo? Quando falam testosterona faz mal, mulher ox, vai destruir e no final você sabe, olhando para aquele cara faz uso de tudo e mais um pouco, inclusive passa para os próprios pacientes, mas na internet ele quer hypar. Você pensa assim, ó, que quando a gente está expondo o nosso conteúdo nas redes sociais, qual que é a intenção de todo médico? É divulgar um conteúdo para ter mais clientes. Vamos ser bem honestos. Ninguém tá ali... Tá todo mundo trabalhando. Tá todo mundo trabalhando. Exatamente. A rede social hoje é um trabalho. Então, tudo que eu posto, eu tendo a atrair pessoas desse conteúdo. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa agressiva, que eu falo mal dos outros, eu atraio pessoas que gostam da treta. Se eu sou uma pessoa que ajudo muito, eu tendo a atrair pessoas que precisam de ajuda. Então, uma vez que eu crio conteúdo de medo ou de hype, falando mal dos outros, aí eu atraio um público totalmente desqualificado. Perfeito. Que na hora que eu faço um pitch de venda, quando eu falo um pitch de venda pessoal, está aberta a minha agenda em São Paulo, Sim. por exemplo, esse público não é o meu público. Ele veio pela treta, ele não veio pela a minha ajuda. Sim, pelo seu Entendeu? trabalho, né? Exatamente, é isso que a galera não entende. Quando eu falo mal, por exemplo, de um tratamento, cara, você acha que a mulher que tá precisando que vai me seguir? Não, geralmente é colega médico. Que talvez tenha o mesmo pensamento que você. Só que você não vive de colega médico. Claro. Ao menos se você der curso, por exemplo. Mas a maioria não é assim. Então falta muito caráter, né? Se a gente parar pra Exatamente. pensar, né? Ou a malícia mesmo. Eu digo malícia no bom sentido de realmente entender a rede social como uma arma de você ter captação de clientes. Eu fico muito chateado quando eu vejo assim: testosterona é errado, GH vai dar câncer, Sim. Tadalafil vai matar do coração. Sim. Eu fico olhando os caras falando um troço desse e falar, Sim, não, mano. exatamente. Aí é muita má fé, tá É, ligado? Porque exatamente. eles sabem que não é, Sim. porque essas pessoas usam tudo isso. Sim. É isso que me... É isso, Sim, tá ligado? É isso sim. que me... dá nervoso essa hipocrisia seletiva desses caras. Exatamente. Mas tá bom, doutor Jorge, mais uma vez, muito Eu que obrigado. agradeço. Foi um belo papo. Eu que Vou agradeço. finalizar aqui agora pra galera. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Por favor, se inscreva no canal. Isso ajuda a gente. Ative as notificações para que você sempre receba os vídeos aí, as estreias. Curta, compartilhe. Deixa um comentário carinhoso pro Dr. Jorge. Para mim, depois dessa conversa também, não é para brigar comigo. Dessa vez não, porque tudo que falamos aqui pode sim melhorar a sua vida. Busque profissionais médicos de verdade, de respeito, como o Dr. Jorge Yamamoto. Siga-o nas redes, procure o seu instituto, se informe e tenha performance na sua vida. A vida é muito curta, é um evento milagroso e curto e você deve vivê-la da melhor maneira possível. Olhe para si mesmo, veja o que você está vivendo. Você que é casado, você, sua esposa, sua família, seja um melhor pai, um melhor marido, uma melhor esposa. Enfim, viva o melhor. Até o próximo programa. Valeu, pessoal. É isso aí. Valeu. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes, um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca, com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade. Conheça as bebidas da Chili Beans, Chili Drinks. Isso aqui é incrível. Eles resolveram inovar e entregar bebidas funcionais únicas, com excelência para cada um de nós. Veja que
incrível que eles estão fazendo. Por exemplo, essa aqui é o Mais Relax. Cara, você toma isso antes de dormir. Tem melatonina, triptofano. O Mais Beleza, por exemplo. As mulheres se beneficiam com muitas vitaminas, inclusive ácido hialurônico. Nós temos aqui colágeno, bom para cabelo e unha. Cara, nós temos o Mais Salvação, Mais Defesa, o energético, todos sem açúcar. E a incrível linha alcoólica, com aquelas bebidas famosas, consagradas, sim, mas com a praticidade de estarem numa lata prática, extremamente funcional. Para o seu rolê ou treino, dia a dia, não importa. Beba as bebidas da Chili Beans. Eu preciso compartilhar algo pessoal com vocês. A Mata agora é parceira do Iron Talks. E esse café realmente mudou a minha rotina. Ele me dá energia de forma suave e duradoura, sem aquele sobe e desce do café comum. Ele é rico em fibras, ajuda na saciedade, não quebra o jejum e apoia na saúde intestinal, porque contém prebióticos e antioxidantes. Além disso, ele é limpo. A Mata se preocupa com a sua saúde. Não tem adoçante químico, não tem espessante, nada que cause desconforto. Sério, foi um divisor de águas para mim. Com ele eu consigo treinar, gravar, trabalhar focado até o final do meu dia. Experimente também no site da Mata, use o cupom IronTalks, tenha seu desconto. Compre um produto excelente para a sua saúde e performance. Conheça a Mata.